Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo cujo foco é o Livro dos Espíritos. Nesses vídeos eu procuro dar uma visão panorâmica do tema para que depois vocês se aprofundem através da leitura do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver as questões de número 344 a 360, união da alma ao corpo e aborto. Bom, quando a gente fala de aborto, sem ser o espiritismo, a principal discussão é a partir de que momento se inicia a vida. Na concepção, depois de X semanas, como é que isso acontece? Aqui nós vamos ver as perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos e as respostas que os espíritos nos deram. Portanto, segundo a visão espírita, nós vamos entender melhor o tema aborto. Na questão de número 344, Kardec perguntou o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Na parte biológica, é muito simples, o espermatozoide se une ao óvulo, dando origem ao ovo que vai se desenvolver através da divisão, da multiplicação de suas células, e durante a gestação vai ganhando em complexidade até que culmina com esse organismo que vai vir à luz, vai nascer. Os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. A partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, já inicia a união do espírito a esse novo organismo que está em formação. No vídeo anterior, que eu vou deixar um link, nós vemos que esse perispírito, do espírito que está reencarnando, ele vai servir de molde para a formação do novo organismo, do corpo. Então, é natural que essa união do espírito aconteça no momento da fecundação e ela vai se aprofundando, os laços vão se intensificando durante toda a gestação e culminam com o nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa dos seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, essa união inicia na união do espermatozoide com o óvulo, vai ganhando em complexidade e se concretiza ao nascimento. 346. Que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Então tá lá, perispírito moldando a formação desse novo organismo e por alguma questão esse corpo morre. O que acontece com o espírito? Eles responderam de maneira muito simples: escolhe outro, vai fazer o quê? Esse corpo não é viável, um novo corpo tem que ser escolhido. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Então, por que isso acontece? Os espíritos responderam já naquela época, em 1857, eles já responderam. As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Então, nós sabemos que se o diagnóstico hoje de uma gestação é feita muito precocemente, 1-2 dias de atraso menstrual já se consegue detectar a gestação. Nós também sabemos muito mais do que no passado quando um feto não é viável e acontece o abortamento natural. Por que isso acontece?
por questões genéticas. Esse organismo que está em formação teria malformações incompatíveis com a vida. Portanto, a natureza acaba inviabilizando esse nascimento. 347. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? Então, nós temos duas situações. Aquelas perdas que acontecem logo no início da gestação, que eles mesmos explicam, os espíritos, e que a ciência comprova que é por má formação. E Kardec pergunta, tá, e aqueles que morrem com horas, dias de vida, por que isso acontece? Para que isso é útil? Os espíritos respondem, o ser não tem consciência plena de sua existência. Que ser? O espírito que está encarnando, ele passa por um processo de perturbação. Então, ele não tem uma consciência de todo o processo que está acontecendo. Eles continuam. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Então, esse espírito não vai sofrer horrores porque o corpo que ele está ligado, a qual ele está ligado, falece pouco tempo depois de nascer. Geralmente é uma prova para os pais. 351. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades. Então, o espermatozoide se uniu ao óvulo, o espírito se liga a essa nova formação e o perispírito dele vai moldar a formação de um novo organismo. Ele está consciente de todo esse processo? Os espíritos respondem, mais ou menos conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, de que não tem mais consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Então, ele vai, à medida que vai se intensificando essa ligação do espírito com o corpo que está em formação, ele vai ficando no estado de perturbação. Então, ele vai perdendo essa consciência que ele tem no plano espiritual. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades, aquela coisa mágica, né? Ele nasce e recupera tudo. Os espíritos respondem não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Sabe quando você tira um cochilo, acorda, não sabe onde você está? É mais ou menos isso. O espírito, ao encarnar, ele sofre essa perturbação e ele vai readquirindo as suas faculdades à medida que os seus órgãos, né, o seu corpo físico, vai dando condições de que ele se expresse. 357. Quais são para o espírito
as consequências do aborto. Aquele espírito que estava lá certinho para reencarnar e ele é submetido a um abortamento. A resposta é uma existência nula e que ele terá de recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Os espíritos respondem: há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Ah, mas eu não concordo, eu penso isso, eu penso aquilo. Nós estamos vendo a opinião da doutrina espírita, é uma questão colocada por Kardec e é respondida de maneira muito clara pelos espíritos. 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Então, são mais ou menos as condições em que a lei brasileira permite o abortamento, onde a vida da mãe está em risco. Os espíritos responderam já naquela época. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então, entre sacrificar a vida dessa mãe que já existe, é preferível sacrificar a vida desse ser que está ainda em vias de nascer. Não quero causar polêmicas, nós estamos apenas vendo a visão da doutrina espírita sobre esse tema tão delicado. Até o próximo vídeo.